Vamos lá, galera da Suntrain aqui, já estamos começando aqui a live aqui, né, falar um pouquinho sobre fazer visita técnica aí, como que é o procedimento de fazer uma visita técnica da forma correta, né? E para isso a gente vai ter aí o nosso amigo Fábio Justus aí para poder explicar todo esse procedimento aí que a Justec já faz aí, para a gente poder compartilhar com a turma aí da Suntrain esse aprendizado aí, certo? Então já vou pedindo pra galera aí, já vai mandando aviãozinho aí, quem tá entrando agora, né? Vai estar tudo gravado aí pra gente poder aprender bastante aí essas técnicas aí de esse checklist, esse processo, né? O Fábio já está há muito tempo aí nessa parte aí da instalação, né? Ele vai dar todo um, assim, toda uma explicação base a, passo a passo como é feito, né? Junto com a equipe dele aí. Então já já ele está entrando aí, enquanto a turma está se preparando aí para poder a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? E aproveitando aí já que a turma aqui está entrando, né? Desejando aí um feliz Dia dos Pais aí, eu tô aqui na escolinha aqui do meu filho hoje, que vai ter um amistoso, né? E aí assistindo o jogo e falando com vocês aqui, compartilhando um pouquinho dessas experiências aí. Ó, o Fábio entrou aqui, deixa eu aceitar ele aqui, turma. O Fabão já vai entrar aí. E hoje tem toda a explicação ainda para vocês aí sobre fazer uma visita técnica da forma correta aí, né? É, e aí tá aí o Fabão. Tarde, E aí, meu tarde, irmão? Rafael. E aí, tudo bom? Beleza, tudo bem. Vamos chamar geral aqui, mandar o foguetinho para a galera. Live surpresa aí de sábado, hein, Rafael? Chamar geral, que hoje é tipo o caldeirão do Hulk, muito conteúdo. Tô aqui, né? Tô falando aqui, dando a introdução para a turma aí, né? Que hoje a gente vai falar sobre essa parte, todo esse processo que o pessoal, né, precisa ter aí, o passo a passo, checklist, para fazer uma visita técnica perfeita, né? Que não é só um negócio de chegar lá, senão você perde muito tempo e tempo é dinheiro, né? Tempo é algo que ninguém consegue comprar, então você tem que estar com a coisa Exato, organizada para chegar junto, né? exato. Até mesmo, Henrique, Rafael, a situação de não conseguir coletar todas as informações, o que é pior, né? Você vai no Sim. cliente, passa um tempo lá, já gastou um tempo e acaba não coletando todas as informações, tem que ir lá novamente uma segunda vez. Então, é mais custo ainda, é mais tempo, é mais combustível, é mais impasse ali, né? Então, já chama geral aí que hoje nós vamos falar sobre esses procedimentos aí para visita técnica, que até uma visita técnica bem feita, ela vai te diminuir ou aumentar o custo do teu serviço, né? Porque você pode previsionar ali na visita uma situação e quando for executar, aquilo não se desenrola como você imaginou e acaba aumentando o custo de mão de obra, de material, né? Coisas que podem sair do teu controle. Então, durante a visita técnica é que a gente vai ter essa expertise ali para poder imaginar todos os processos, tudo que vai acontecer na segunda etapa de instalação, previsionar mesmo, né, Rafael? Tentar premeditar tudo, né? Fazer um plano ali de como é que vai ser essa integração da energia solar na casa do cliente, na edificação do cliente, já que cada caso é um caso, né? Mas vamos chamando a galera aí, gente. Tá mais Hein, Fábio? Então, tranquilo. assim, ó, como o tema de hoje é como fazer uma visita técnica perfeita, eu vou começar ao contrário, né? O que não deve Uhum. fazer de jeito nenhum na hora de fazer uma visita técnica aqui. Para ser aquela coisa ficar, não, já não comece por aí que está tudo errado. Eu gosto de pensar dessa maneira também, Rafael, porque a gente sabendo o que não fazer já é muito mais experiência, né? Muito mais experiência. Primeiro, realmente, eu acredito que o primordial é entender que ali por mais que seja uma visita técnica, onde a gente está indo lá como eletricista, como avaliação técnica, né, é muito importante a gente entender que também faz parte do atendimento do cliente. Às vezes é o primeiro contato direto com o cliente. Às vezes o vendedor só fala com ele pelo WhatsApp, por telefone, né? Às vezes, quando é o técnico, ou a maioria das vezes é o vendedor que vai fazer a visita, né?
É muito importante se passar não, demonstrar essa capacidade técnica, né? É ali no momento da visita técnica que você vai mostrar a cara da empresa, você vai mostrar a cara de quem vai prestar o serviço. Então, vá bem afeiçoado, vai bem vestido, barba feita, né? Presença, né? Assim como o nosso instrutor Wesley, né? Tem um treinamento somente em cima da parte de apresentação pessoal, na parte de presença, né? Seja um cara presença, esteja lá com a linguagem técnica afiada, sem gírias, aperte mão firme com o cliente, olho no olho, para que haja uma relação de confiança, a construção da relação de confiança, realmente, né, Rafael? Então, acho que o que não fazer é ir mal apresentado, né? É estar lá de forma amadora, né? Está lá representando um bom profissional, com uma boa postura e firmando essa parceria com o cliente, né? Demonstrando que aquilo ali vai ser uma parceria de longa data, né? Que você é alguém confiável para estar dentro da casa dele nos próximos 30 anos. Eu acho que é bem nesse sentido. E é legal que você falando aí, nessa parte, assim, tem a parte do Wesley ali, que ele inclusive dá uma parte do módulozinho ali do atendimento, ele entra ali com a Sun Training, mas a gente acha assim, só lá é parte técnica, é parte de projeto, só é todo um conjunto, né, que a gente busca aqui na Sun Training passar para vocês, porque às vezes você tem todo esse outro lado, e aí na hora de fazer a visita técnica, como o Fábio acabou de mensurar agora, cara, você vai lá né, não vai apropriado, não vai com uniforme na empresa, né, não vai, né, com a roupa ideal para você fazer, justamente. Então, ali você já perdeu a venda. Ali já perdeu a venda na hora. Né, Rafael? A galera julga mesmo, não tem jeito. Primeira impressão é que fica, né? Não tem jeito. Justamente. E aí vamos começando aí, a turma já está entrando aí, já passou um tempinho, né? Como que funciona assim? Você quer ir por passo a passo, Fábio? Você explica, pessoal, como a gente faz essa... Vamos contextualizar logo aqui, né? Contextualizar porque a visita técnica é um primeiro procedimento na casa do cliente, mas o processo de venda ali, o processo de encantamento do cliente, né, começou antes ali, né? O vendedor entrou em contato com o cliente teve interesse, rodou-se uma proposta para o cliente, na maioria das vezes, e essa visita técnica vai ocorrer. Quais os objetivos, né? Vamos entender os objetivos. Primeiro, essa visita técnica vai ocorrer para alinhar as expectativas do cliente com a instalação, né? Isso é muito importante porque muitas vezes pode até ser que o técnico, o engenheiro, o pessoal da divisão técnica já tenha feito um estudo, a avaliação ali através do Google Maps e ferramentas de dimensionamento, pode ter feito um estudo e pensado, não, nesse telhado aqui é melhor, isso, e já tomou algumas decisões ali previamente e vai levar aquilo para o cliente. Mas é muito mais importante você ouvir o cliente, né? Que de repente o cliente vai te dizer, não, nesse telhado aqui não pode, porque aqui eu vou colocar aquecimento. Nesse telhado aqui já está premeditado para eu fazer isso. Ou então, até mesmo parecido com a situação que eu fui hoje, né? Quando você chega lá no telhado do cara, era uma sequência de chalés, e ele é meio que na encosta do morro, né? Então, eu dei uma estudada, fiz uma análise prévia antes, né, pelo mapeamento de satélite, fiz ali um simulador e tal, levei uma apresentação bonitinha para levar para o cara. Quando cheguei lá, que eu fui ver era a inclinação, uma montanha. Então, nesse local que eu objetivei, é sombreado quase todo dia, na encosta sul da montanha. Então, não tem como trabalhar ali. O cliente mesmo já sabia e já tinha falado, não, Fabão, eu não quero colocar no chalés, eu quero colocar lá embaixo na clareira, que lá tem uma área que eu já percebi que durante o dia todo, durante o ano todo, tem insolação. Então, eu quero colocar lá embaixo no solo, né? Então, muitas vezes a gente tem que ir com a mente aberta para entender as expectativas do cliente, né? Então, uma das missões aí da visita técnica é objetivar, entender as necessidades reais do cliente. Agora, se o cliente te deixa livre realmente para fazer o melhor dimensionamento, buscar a melhor situação ali no quintal dele, beleza. Aí vamos para os processos da visita técnica, né? Sendo então objetivo. Hein, Fábio, só um minutinho, só para mim dar uma explicaçãozinha aqui, né? Uma colocação aqui para o Walk WF aqui, né? Vocês poderiam gravar um compilado de como ingressar no mercado para os alunos recém-formados?
Com certeza, assim, a gente vai ter várias lives aí que vai estar dando esses resumos aí, né? E quem está ali com a gente, vamos dizer assim, que formou aqui junto com a gente na parte da Sun Training, a gente já tem um grupo ali que a gente fica, obviamente, tirando as dúvidas aí, né? Porque esse compilado, às vezes, né, que você está perguntando aí, de ingressar no mercado, ele é muito do dia a dia, porque às vezes a gente dá um roteiro, mas o roteiro não é, né, não é muito bem aquilo Receita de bolo, né? justamente, e como o mercado solar não é um segmento, não é um lado só específico, você acaba, assim, você vai em que área que você vai estar, né? Porque às vezes a pessoa que foi fazer um treinamento, ela foi fazer para ser instalador, outro foi fazer para fazer vendas, outra foi para fazer, tem que saber que área que a pessoa está atuando, para a gente poder fazer, vamos dizer assim, esse compilado explicando, porque para o instalador que está treinando é uma coisa, para o cara que só vai vender é outra, para a pessoa que vai fazer projeto é outra, então cada um tem o seu compilado aí, né? Exato, exato. Então, cada um tem um caminho a adentrar, mas pro Walk aí, ó, a gente já tem algumas lives, estavas lá no perfil da Sun Training, que a gente falou muito, né, sobre essas situações de opções de entrada. Você pode trabalhar campanhas, arrumar um investimento, ou você pode, por exemplo, né, Henrique fala ali de, para quem vai para a parte de integração, principalmente, né, tem até a situação de compra de case, né? Você vai fazendo os primeiros serviços ali, ou o primeiro serviço, trabalhando ali com margens mais baixas, mas para fechar o negócio, levar uma vantagem para o cliente e criar um primeiro portfólio ali, né? Claro que você não vai trabalhar nessa baixa lucratividade, mas sim para criar ali a primeira, segunda, terceira, no máximo ali, e começar a criar dinamismo, né? Trabalhar esse cliente ali com valor mais baixo para começar, mas tentar extrair indicações dele, tentar extrair o máximo de oportunidades dessas primeiras situações, né? Eu acho que vai em sentido a isso que o nosso amigo está perguntando, mas fica aí com a gente na live aí, qualquer coisa manda pergunta aí, tá bom? Galera, então vamos lá, como a gente... Fiquem à vontade, tá? Vou estar discorrendo aqui sobre o conteúdo, mas fiquem à vontade para mandar pergunta aqui na interrogaçãozinha no balão. A pergunta vai ficar fixada e a gente responde na íntegra. Beleza, Rocha aí, vamos lá para a parte aí prática aí, porque você está no dia a dia, e aí a galera pode, né, já pegar, vamos dizer assim, essa noção de como que é uma visita técnica ali, o que você tem que se atentar para fazer vamos dizer, a visita técnica perfeita, né? Exato. Sim, perfeição como se diz, não tem como a gente analisar todos os cenários aqui, mas conforme a gente for conversando, a gente vai acenando os cenários mais comuns, né? Exato, exato. A visita técnica, então, a gente tem que entender os objetivos dela, né? Para que eu estou indo na visita técnica? Então, pode ser que haja situações em específico ali da edificação, que você vai ter que observar uma coisa ou outra a mais, vai ter que prestar mais atenção. Eu já observei, já avaliei que o telhado é orientado para o sul, então eu já vou ter que descobrir qual o ângulo e tal. Então, a visita técnica, ela começa antes da visita técnica até. Como eu ia dizendo ali, a gente tem que entender os processos. Então, o primeiro processo ali é o processo de venda, né? De fechamento ali com o cliente. Então, durante esse processo de venda ali, o vendedor vai encantar o cliente, vai conseguir entender um pouco mais das necessidades dele e vai coletar essa que é uma das principais fornecedores de informações para a gente ali, que é a conta de luz do cliente. Nessa conta de luz, né, a gente vai ter várias informações ali para dimensionar o kit do cliente. A gente tem ali o endereço do cliente, que é o que nos possibilita muitas vezes fazer já uma pré-análise do local através de uma visualização de satélite, como é o caso do Google Maps, né? Google Earth também, a gente consegue ter uma visão ali de, pelo menos, o geoposicionamento do telhado ou da locação de onde vai ficar a usina, né? Então, esse estudo prévio, né, vamos dizer assim, essa análise prévia já faz parte da visita, né? A gente vai analisar ali qual o geoposicionamento. Para quem não sabe, por exemplo, quando eu abro ali o Google Maps, né? Quando ele está ali na orientação original, que eu não mexi na orientação da página, aquela linha de cima do Google ali é o norte perfeito, né? Então, se eu não mexer ali no posicionamento, eu posso olhar, tem uma casa lá que está nessa posição,
Se a tela do Google estiver alinhada aqui, eu já vejo que esse telhado, por exemplo, é uma espécie de noroeste. Se ele estiver para cá, nordeste. Se estiver para baixo, sul. Então, isso já me dá um posicionamento ali, já me dá um entendimento. Se você já tem um entendimento, já tem uma qualificação, entende que em Brasília, uma geração perfeita seria no telhado com a água inclinada ao norte a 15 graus, você já sabe que, por exemplo, ali, se ele estiver inclinado para oeste, para leste, para o sul, ele vai perder alguma coisa. E isso já vai te deixar mais preparado para quando chegar no cliente, já explicar para ele. Por exemplo, né, nas piores situações, quando a gente tem o telhado posicionado para o sul, eu já vou ter uma perda ali de 20%, 30% de eficiência do kit. Isso aí vai dar um impacto maior no custo final do kit, porque eu vou ter que aumentar a quantidade de placas, né, para atingir a mesma média de geração que o cliente pretende. Então, por vezes, você já tem que chegar municiado com esse conhecimento para até poder explicar para o cliente, né, Rafael? Chega lá e fala, olha, realmente teus telhados aqui são para o sul, são para o leste, vamos ter que aumentar mais 4, 5, mais 10 placas para poder chegar na geração final. Isso é muito bom, que por muitas vezes o outro vendedor que foi lá não falou para ele que o telhado não era bom para instalar, não falou que ele ia ter que colocar mais painéis, não levou essas informações básicas, né? Então, se ele estiver ainda imaginando de fechar com esse cara, ele já vai questionar esse cara, já vai buscar essas situações ali, né, de entendimento. Mas, avançando aí, vamos para a visita técnica. Então, o cliente aceitou a proposta, o vendedor informou que a gente vai até a residência dele para entender mais como é que é o estabelecimento dele, como é que é o telhado dele, para a gente, então, fazer ali um dimensionamento perfeito, essa visita técnica perfeita. Então, os primeiros dados a serem recolhidos são os dados da conta de luz. Então, se não houver ainda a conta de luz, se a engenharia ainda não tem a conta de luz do cliente, nessa visita técnica, diria que uma das primeiras situações que ele vai recolher, que o historiador vai recolher, é a conta de luz do cliente, uma foto, ou até mesmo uma conta de luz que ele já tenha quitado ali, que pode ser recolhida. Ali tem 80% das informações que o projetista, o engenheiro vai precisar para homologar o sistema. Deixa eu tirar uma dúvida que pode ser para a turma aqui, por exemplo. Você foi lá que inicialmente eu acho que a maioria das empresas, né, manda a conta de luz primeiro para poder, né, você já tem uma noção de que é o consumo para você dimensionar ali o gerador da forma que é. Mas não quer dizer que você vai ter espaço e telhado suficiente para poder fazer isso daí, né? Essa geração que a conta de luz que a pessoa tem vai acontecer da forma que ela quer, né? Então acontece muito, eu pergunto para você de chegar e assim, cara, você que tem uma conta, mas eu vou conseguir produzir para você aqui 70% do que você consome. Acontece com você? Já aconteceu? Explica para a turma como você resolve isso. Acontece muito, Rafael. Acontece muito, né? A gente chegar, realmente, quando a engenharia pega ali, o vendedor pega a conta de luz no primeiro momento, ele vai dimensionar o sistema imaginando o telhado perfeito, né? Vai dimensionar, fazer aquele cálculo de padaria para dimensionar o telhado no telhado norte 15 graus. Então, a gente vai na visita técnica para observar essas situações que são anômalas, né? Que são diferentes do que foi projetado. Então, realmente, se tem uma inclinação mais oeste, uma inclinação mais leste, mais sul, já é interessante a gente observar isso para poder fazer uma correção nesse dimensionamento, né? Porque nessa visita, um dos outros objetivos é esse, é fazer um alinhamento, entender as necessidades do telhado do cliente, da estrutura elétrica para receber o kit, né? E dos outros detalhes pormenores para poder ter uma entrega 100% para o cliente, né? Na hora da instalação do kit, ter uma entrega plena. Chegou aí o nosso brother Henrique. E aí, meu querido, tamo junto. O homem deu até uma arrumada aí, uma tapa no cabelo aí. Tá preocupado amanhã com o Dia dos Pais, hein? É isso aí, vida real, né? Andando aí na rua, a gente também aqui não muda não, ó. Amanhã é Dia dos Pais, eu tô aqui, ó, no amistoso aqui do meu filho aqui. Tá tendo com o time do Cruzeiro aqui. É isso aí, é a vida real aqui aí. Também aí e aí de aproveitar, né, pros papais aí, ó. Lá, vai parar a bola. Meu goleiro ali, ó, meu filho. A vida real aqui, um abraço para todos os papais aí do grupo aí, para vocês dois aí, são pais, mas para todos que estão participando aí, que são pais aí também. Amanhã é nosso dia aí, vamos aproveitar bastante, hoje já começar a curtir.
Sai um golzinho mais pro time aqui do filho aqui. 3-1 e vamos que vamos aí. Vamos continuar na live aqui. Vamos junto. Vou continuar aqui com os roteiros, então. O Henrique vai perder aqui com a gente. Então, falava aqui, Henrique, sobre a importância aí de ter, nesta visita aí, quando o vistoriador, a engenharia ainda não teve acesso à conta de luz do cliente, é importante que durante a visita ali seja recolhida a conta de luz, né? Ali tem 80% das informações que o projetista e o engenheiro vai precisar para homologar esse sistema. É importante também coletar ali, se ainda não tivesse sido coletado, outras informações pertinentes do cliente, como e-mail, número de telefone, né, se precisar ali, uma foto do documento, né? Se houver ainda ali o cliente precisar fazer, se ele tem interesse de gerar no local, indicar esses créditos para outra unidade consumidora, né, ou que seja outro estabelecimento, é importante recolher também essa segunda conta de luz, né, para essa situação de projeto. E seriam esses os três principais itens para a coleta de informações para engenharia, para homologação e projeto, né? Além das avaliações ali que a gente tem que fazer na edificação. Já vou começar aqui. Olha o pessoal da EcoN chegando aí com a gente. Isso aí. Lembrando, né, Fábio? Geral, nessa tarde aí, a live fica gravada, turma, mas assim, vai ter para o pessoal do grupo da mentoria, o Fábio vai mandar uma surpresinha lá, né? Justamente nessa questão que a gente está falando aqui. Né? Já quer dar um spoilerzinho aí, Fábio, lá da surpresinha, porque o interessante é a gente transformar a coisa prática, né? Não vocês só vocês podem assistir várias vezes a live, mas a gente vai dar um presentinho para vocês aqui. Exato, galera. Quem tiver aí ao vivo aí, ó, pode seguir lá o canal da Sun Training. Na descrição tem um link para entrar no grupo. Maravilha. Tem um link para entrar no grupo de consultoria ali, que você vai ter acesso a mim, ao Rafael, ao Henrique. Lá está o nosso contato e você vai poder participar ali dos conteúdos. A gente está sempre soltando material lá. E hoje a gente está falando aqui da visita técnica perfeita, né? Como ir fazer a visita técnica ali de energia solar e coletar todos os dados, pegar todas as informações e fechar negócio, né? E para isso eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo um formulário, checklist de visita técnica, certo? Então lá vão estar todos os tópicos que você tem que observar dentro da casa do cliente e o roteiro, né, de como prosseguir nessa visita técnica. Um checklist para você ir dando os ok, né? Ok. Número tal, largura do telhado, inclinação do telhado, comprimento do telhado, vai estar tudo lá. Só entrar ali no link que está na descrição da Sun Training. Ô, Fábio, não sei se foi falado aí, mas assim, né, tem algumas ferramentas também que auxiliam ali o preenchimento desse checklist. Isso. Que seria você ou ter um drone para que você possa também fazer as imagens aéreas ali para você poder documentar, né? Isso. Como que estava esse cenário antes ali. E se caso não tiver, eu comecei pedindo emprestado para os colegas, né? Depois que eu fui comprar, que eu não sou besta. Mas você tem o Google Maps, o Google Earth também, que você consegue de forma gratuita ali. Você eu estava falando aqui, estava dando algumas dicas aqui de Google Maps, Google Earth aqui antes da gente falar. Né? E você tem uma experiência. Uma prévia no cliente ali, né? Nós tivemos, né, Henrique, até esse mês agora, uma visita, né, com um cliente, né, numa usina de 75, a gente foi visitar, eu e o Henrique, e pessoal, faz toda a diferença você realmente chegar ali com o equipamento, você vai subir ali, o cliente já dá uma olhada ali no telhado dele ali, já vê como que que tá o telhado, como que vai ser, tem uma noção da instalação. Então, por exemplo, o Henrique lá, que ele é piloto ali de drone, ele deu um voo ali, passou um bocado de pombo lá, quase que atropela, os pombos batem no... Vai ter outro jogo aí. Atendimento, né? Dá um atendimento diferenciado. E dá um profissionalismo total, né? Eu sei, como o Henrique falou, claro, tudo é o seu momento, né? Mas para quem já está começando, vale muito a pena, sei lá, você combina, aluga ali alguma pessoa para fazer junto, alguém que você conheça para você, combina um valor ali para, né, caso você fechar o projeto, vale, sim, ele dá uma seriedade para o projeto muito grande, para visita técnica muito grande para quem tem essa opção de levar um drone ali. Exato, né? É super importante aí fazer, se tiver a capacidade de fazer uma inspeção ali de drone, é perfeito, né?
evita-se ali subir no telhado e até danificar, se for o caso, né? Então, dando continuidade aqui a esses processos aí, esses procedimentos na visita técnica, né? Vamos falar agora das observações, das análises que eu tenho que fazer lá da parte elétrica, né? Quando eu chego no cliente, por exemplo, uma das informações pertinentes que tem que ser observada, essencial para o dimensionamento, até para o projeto em si, é vistoriar a caixa de entrada, o padrão de energia do cliente, né? Ali onde fica o medidor, né? Aquela caixa ali, ela vai ser vistoriada também pela companhia, pela rede de energia ali, pela concessionária, no caso de Brasília, que é a Neoenergia, né? Essa caixa, posteriormente, após a instalação do kit de energia solar, ela vai ser vistoriada. Então, é importante que ela esteja íntegra, né? Sem ferrugem, sem buracos ali, que não sejam os de entrada e saída dos condutores, né? É importante observar esses detalhes, se não tem nenhuma gambiarra dentro da estrutura lá do cliente, se as orelhinhas onde vão o lacre ali, se elas estão ok, se não estão danificadas, porque qualquer situação dessa, orelhinha do lacre danificada, placa danificada, tampa danificada, parte interna ali muito oxidada, com ferrugem, com buraco, todas essas situações vão levar à reprovação do projeto pela concessionária, pela a situação de irregularidade na carcaça, na caixa da P1. Então, eles precisam que aquela caixa esteja toda regular ali, porque ali é onde eles vão fazer uma intervenção. Eles vão trocar esse medidor antigo do cliente para um novo medidor bidirecional. Então, a exigência da concessionária é que aquilo ali tudo esteja regular, né? E, além disso, o vistoriador deve coletar ali também a bitola do cabo de entrada e a corrente do disjuntor, né? Esses dados aí que vão ser importantíssimos para o projetista. E ainda digo mais, além da bitola do cabo de entrada, saber se ela é 6 milímetros, 10 milímetros, 16, 25, a corrente do disjuntor, saber se ela é de 40, 50, ou a corrente específica, ainda é importante saber se a entrada é subterrânea, se o cabo alimentador vem pelo solo, né? Ou se ele vem aéreo, pelo poste, né? É importante saber, porque na hora do preenchimento dos formulários da companhia, eles vão perguntar para o teu projetista. A entrada de energia nesse cliente é subterrânea ou aérea, né? E se a gente responde incoerente, na hora da vistoria pode ser que o projeto seja reprovado, porque a informação está incoerente, certo? Então, é muito importante essas vistorias do padrão de entrada. Pergunta, Henrique. Bom, tem a questão de... Como é que fala? Tem a questão ali do cabo semi-rígido ou flexível, né? Isso. Tem todas essas questões de padrão, né? Para quem tem um pouco mais de dificuldade nessa situação de reconhecer os padrões da concessionária, de repente pode ser interessante você convidar para ir junto na tua visita técnica um eletricista com mais experiência, um eletricista que já conhece o padrão da companhia aí do teu estado, né? Para que ele diga, por exemplo, essa incoerência que o Henrique está falando, né? Na companhia aqui de Brasília, somente é aceito ali no padrão de entrada os cabos semi-rígidos, aquele cabo que tem o filamento de cobre mais grosso. E tem que ser de cobre, exatamente, né? Em situações ali que a gente já encontrou, cabo de alumínio, por exemplo, né? Cabo de alumínio fazendo ali algumas transições, já foi reprovado, né? A gente já encontrou cabo flexível, que é aquele cabo mais flexível mesmo, ele tem uma maleabilidade melhor, e ele também não é aceito pela companhia aqui em Brasília. Então, quando tem dentro do padrão de entrada, cabo flexível, cabo de alumínio, alguma coisa que está incoerente com o padrão da companhia, falta de aterramento, etc. São várias as situações. Quando tem qualquer incoerência dessa maneira, a companhia com certeza vai reprovar. E além disso, outras situações. Por exemplo, né, Henrique? Não sei se você já pegou por aí, mas a gente abre o portão, o padrão de entrada do cara e tem lá muitas vezes um gatinho saindo lá para o portão eletrônico, saindo uma coisinha lá, uma saídazinha de energia paralela com a entrada. Né? E isso não pode, ali só tem que ter os cabos de entrada e saída. Se tiver qualquer outra fiação ali dentro,
é importante recomendar para o cliente já criar uma caixa de derivação e tirar aquela emenda, aquela saída de energia de dentro da caixa ali. Tem que estar tudo coerente para a concessionária vir fazer a sua vistoria após a instalação do gerador fotovoltaico e lacrar a caixa, né? Então, eles vão deixar aquilo ali lacrado e documentado que foi feito esse serviço e lacrado. Então, não é possível, no momento posterior ali, romper esse lacre e fazer qualquer modificação internamente ali, que pode estar gerando aí um impasse, aí, um problema para o morador, né? Beleza? Vamos dar continuidade aqui, né? Então, observando essa situação do padrão de entrada, corrente do disjuntor, a bitola do cabo e também aí a situação se o ramal é aéreo ou subterrâneo, podemos também observar a situação de a importância de verificar o telhado, né? Então, vemos o padrão de entrada, vemos o telhado do cliente, vemos as instalações elétricas do cliente. Na situação de telhado, então, quando se tem um drone, né, Henrique? Você pode subir o drone e o drone também, sendo um drone profissional, já de um DJI ou um drone que já vai ter ali um geolocalizador, ele tem a possibilidade também de você, ao vivo ali no local, você já geoposicionar o drone e tirar fotos ali também com o telhado alinhado a norte. Aí você vai observar qual daqueles telhados é o que tem mais possibilidade de geração, quais que são mais a norte, ou com melhor leste, melhor oeste. Se não houver a possibilidade de drone, você pode estar fazendo acesso ao telhado, né? Você pode estar até mesmo debaixo do solo ali, você pode puxar a bússola do seu celular, um aplicativo que se chama Bússola, né? Então, com a bússola do celular, você consegue observar e encontrar para onde está a região norte, né? Apesar que com observação simples, de onde nasce o sol para onde ele se põe, nós temos uma posição de leste a oeste. Então, se eu estou de braços abertos, com a mão direita a leste, a mão esquerda a oeste, eu estou de frente para o norte, né? Então, eu estou de frente para o norte. Então, para quem tem essa dificuldade de entendimento, você vai procurar ali durante a sua visita no cliente, entender qual daqueles telhados está melhor geoposicionado para o norte, né? Pode ser que o cliente tenha águas múltiplas, leste, oeste, norte, sul, ou pode ser que ele realmente só tenha uma água ao sul. Aí esse seria o pior cenário, né? Se ele tem somente a possibilidade de instalação numa água, numa queda d'água ali no telhado ao sul, eu já vou ter que trabalhar ali a situação de correção de telhado. Então, essa situação é a mais complexa. É importante você recolher ali, além dessa orientação do telhado, a inclinação do telhado e as situações também de sombreamento, né? É importante observar ali esse telhado, você está numa posição norte, mas também tem, por exemplo, alguma palmeira ali perto, um coqueiro, alguma árvore que talvez ainda não chegou na altura do telhado, mas está crescendo, ela tem tendência a continuar crescendo. Então, é importante observar essas possibilidades de sombreamento. Até mesmo, às vezes, do telhado, uma caixa d'água ou um dente que tem ali no telhado, a gente tem que escapar ao máximo, né, Henrique? Fabão, e assim, interessante da gente, quando você menciona aí de telhado para o sul, ou de repente um telhado que tem uma parte sombreada, né? A questão do sombreamento, você pode fazer a correção utilizando a tecnologia de microinversor, dependendo do caso, tem que se avaliar se compensa, né? Hoje tem software, tem ferramenta que disponibiliza isso. E uma segunda questão é nunca fazer correção no telhado, né? Se o cara... a questão da correção, quando o Fábio fala aí, é o seguinte, cara, procurar uma outra alternativa, ver se esse cliente não tem um outro imóvel, se a usina for muito grande, veja se não vale a pena alugar um telhado em outro lugar para poder fazer, porque tem casos que quando, por exemplo, às vezes você tem um telhado para o sul, mas o cliente, ele está disposto a fazer uma usina mais cara para poder compensar essa orientação dele que está para o sul. É uma opção também. Agora, se às vezes você cair numa situação que o telhado do cara era 100% para o sul, né, lembrar que não vai entregar o mesmo resultado que se eu tivesse para o norte ou se eu tivesse leste-oeste. E aí buscar essas alternativas. O maior entendimento é esse, né, Henrique? Entender que o kit que você compra ali no fornecedor é o kit de 5,5, é o kit de 15, de 25 kW,
Mas isso é uma estimativa de geração em condições perfeitas, né? No caso aqui, nós estamos na América do Sul, nós miramos os painéis ao norte, então seria uma condição painel ao norte com a inclinação baseada na longitude que você está no planeta aqui, né? Então nós estamos em Brasília, 15 graus de angulação ali ao norte, aí o painel vai dar 100%. Mas qualquer condição que ele muda para o leste, oeste ou para o sul, ele já não vai ver aquele espectro de luz ali, aquela incidência, aquela radiação de luz ali da mesma maneira, né, Henrique? E na situação onde o painel está ao sul, ele nunca vai ver aqui. Imagina que minha mão, meu punho aqui é o sol, e ele está aqui posicionado ao sul. Ele nunca vai ver de face, de frente ali, ó, o sol. Então, nessas situações com o telhado sul, a gente vai observar que o painel, vamos colocar um painel de 500, vou arredondar os números. Um painel que ele tem expectativa de gerar 500 watts. Ele, no norte aqui, 15 graus, ele está vendo o sol, e quando o sol estiver bem de frente com ele, ele vai produzir os 500. Só que ele vai produzir ali numa parcela do dia. Já aqui, ó, se o módulo está ao sul, ele nunca vai produzir os 500. Ele nunca vai ter o sol exatamente em cima dele. Então, ele vai ter ali uma perda que pode ser calculada. Essa perda pode ser de 10, 20, pode chegar até 30% de perda. Então, o painel aí que antes era de 500, ele, de repente, na vida útil dele, ele nunca vai ultrapassar os 400, os 350, né? Então, isso tudo já pode ser estimado, né? Se esse cliente, ele para produzir, a expectativa dele lá seriam 10 módulos ao norte, de repente eu vou ter que colocar 12, 13 na água sul para ele poder atingir a mesma produção. Mas nunca, né, Henrique? Nunca tentar fazer o quê? Correções, né, nesse telhado sul aqui, colocar estruturas, invenções, né, Henrique? Inventar coisa para poder tentar, corrigir. Porque você vai ter o mesmo custo, né? Vai ter um investimento que não vai solucionar o problema do cliente, muitas vezes vai criar um novo problema, né? São as chamadas estruturas de asa delta, né? Que fica ali perdida em cima do telhado, depois bate um vento, dobra essa situação, amassa o telhado do cliente, voa a placa, danifica o investimento do cliente e estraga a estética do ambiente, né? E não vai trazer o resultado. Você vai gastar o mesmo investimento e não vai chegar no resultado final, né? E eu já vi uns caras querendo, além de fazer a situação, mas aí eu fiz um questionamento. Aí o cara me falou, não, pô, mas aqui tem seguro. E aí quando eu avisei para ele que ele pode estar até pagando o seguro, agora o seguro não vai pagar diante de um cenário onde você fez uma engenharia civil sem o engenheiro civil. Exato, né? Então, seguro é bem errôneo. E um detalhe... A galera achar que tem seguro e que o seguro vai cobrir tudo, né? E um detalhe importante também, que você comentou ali no início, mas para quem entrou depois na live, que já aconteceu também lá, situações que a gente vivenciou com integradores que, né, na Digital Connect ali, que compraram e depois a gente indicou o integrador e o pessoal fez a instalação e depois o cliente veio questionar algumas situações com a gente, porque ele não perguntou para o cliente da forma onde foi instalado era onde o cliente queria que fosse instalado. Aí a casa do cliente, né, fez uma arquitetura X, o cara colocou a placa aparecendo no telhado e falou, cara, não, pode tirar essa placa daí. Minha esposa, minha arquiteta, não quer saber de jeito nenhum dessa placa nesse lugar aí. Não, mas não vai gerar boa energia. Eu falei, não quero saber de energia, eu quero saber se vai gerar menos, tudo bem, mas a minha estética da minha casa eu não abro mão. Então, assim, tem que olhar o lado do cliente. Às vezes você está querendo dar eficiência, mas não é só isso que o cliente quer. Para ele é mais importante a estética da casa dele, porque ele gastou, né, dinheiro com arquiteto, sei lá, vários milhares de reais ali, fazendo do jeito que ele queria. A esposa dele, você vai lá e coloca uma placa solar, que a pessoa olha, a primeira coisa que ela vê é a placa solar. Então as pessoas têm que atentar também na hora de fazer essa vistoria aí, né, na residência do cliente, perguntar se aquele local está de acordo ali também com onde vai ser instalado. Ô Rafa, me conta que aquele problema que você está tendo lá no Tocantins, que vai ter que reinstalar o sistema, você acha que o problema lá é derivado de uma má vistoria, de um mau dimensionamento? Conta aí para nós.
Olha, assim, já foi uma segunda pessoa olhar, eu acho que foi um pouco eu acho que nem de mau dimensionamento, né? Uma situação, acho que é um pouco de conhecimento do, do, do inversor. Porque como foi usado microinversor, a pessoa que falou não se atentou às distâncias necessárias e do suporte correto para poder instalar o microinversor. E aí, nesse caso especificamente, o microinversor ficou muito colado por causa do suporte que foi usado, muito próximo, não deu um espaço maior entre o telhado e o microinversor, e acaba esquentando mais o microinversor e dando um problema e o microinversor fica travando. Então, você vai ter que trocar toda a parte de suporte para colocar um suporte mais alto para poder evitar esse tipo de situação. Mas eu acho que faltou um pouquinho a verificação, porque como são várias marcas né, de inversores, ele faltou olhar o datasheet, verificar e dimensionar o suporte da forma correta. Infelizmente agora a gente vai ter que retirar tudo e vai ter que trocar tudo de novo. Né? E assim, as dores que a gente passa aqui para o pessoal que participa aqui da Sun Training, cara, é coisa do dia a dia. Coisa que às vezes você vai estar evitando para você não errar lá no seu cliente, né? Porque uma situação dessa, ficou chato, já tem o quê? Um ano, já tem mais de ano que eu instalei lá o gerador, mas ele está sempre, de vez em quando, dando um probleminha na placa, e quando a gente pediu para uma revisão, acabou outra empresa verificando esse ponto aí, a gente foi, verificou os datasheets, confirmou, aí assim, a gente não confiou na outra empresa, falou, não, vamos ver se é isso mesmo, aí ele mostrou, não, está aqui o datasheet, você está vendo que a distância foi instalada de forma errada, por isso está gerando esse tanto problema de travar os investidores aqui. Então, é a experiência que a gente vivencia e que quer passar para vocês aqui, né? Tamo junto, a galera que tá online aí, agradeço pela presença. Vou me despedindo aqui. Valeu, vou me despedindo Henrique. aqui. Um bom final de semana para vocês aí. E vamos para cima. O restante é com o Fabão aí, que essa parte da vistoria. E o homem tem, como diz, tem as manhas. E se não tem as manhas, não entra nada. Tamo junto. Valeu, Henrique. Bom, feliz dia dos pais aí. Bom final de semana, meu rei. Valeu. Então, vamos avançar aqui no conteúdo aqui. Vistoriamos o padrão de entrada do cliente, vistoriamos o telhado do cliente. É importante observar se a estrutura do telhado, embaixo da telha, se é metalon, se é madeira. Isso é importante observar direitinho, certo? Então, padrão de entrada, telhado do cliente, tipo de telha, né? Se é telha metálica, sanduíche, telha térgula, de amianto ali, né? Tem que se entender aí essa questão de que tipo de telhado que a gente está trabalhando, até mesmo para poder fazer a requisição desse material no fornecedor, né? Assim como o Rafael acabou de falar, até mesmo entender o que a engenharia está propondo. Telhado metálico com mini trilho, com microinversor, né? Microinversor a gente já pegou a experiência de mercado que tem algumas estruturas que ele não se adapta. Então, a expertise do cara que vai fazer ali a vistoria já tem que entender, opa, aqui vai ser microinversor nesse telhado metálico, então já vou pedir o trilho mais alto, vou trabalhar com trilho específico para microinversor, né? Então, essas coisas ali devem ser observadas na hora da visita técnica, sim, né? Pode ser, entendam que essa visita técnica é para você estrategiar a tua instalação, né? Entender como é que o kit pode ser adaptado ali naquele cliente e como você pode fazer a estratégia de instalação, tanto para ser rápido quando o kit chegar, tanto para ser o máximo eficiente. Você tenha a maior economia possível na questão de materiais também, que é o próximo passo, né? O próximo passo é justamente entender as instalações elétricas do cliente e como eu vou fazer a adaptação elétrica, né? Já que se for microinversor, por exemplo, microinversor é mais fácil, porque eu vou ter que fazer um cabeamento elétrico, muitas vezes do local onde estão os microinversores, até o quadro elétrico do cliente, se houver espaço no quadro do cliente, né? Então eu já tenho que observar, caçar onde é que é o quadro elétrico da casa do cara, o mais favorável ali, mais próximo onde vai ficar o kit, onde vai ficar o inversor, né? Com isso, vou observar se nesse quadro tem espaço para mais 1, 2, 3 componentes, ou se ele tem espaço também para, se ele tem o alimentador, o cabo que vem para esse quadro, o cabo que vem de alimentar esses disjuntores. Esse cabo é um cabo apropriado? Ele já é da bitola que eu preciso para alimentar o meu inversor? Porque por muitas vezes eu tenho que ter, pelo menos, no mínimo, um alimentador de 6 milímetros, por exemplo.
Então, se esse quadro não é alimentado pelo menos com fio de 6 milímetros, não é legal, não é interessante eu injetar energia ali, né? Então, se eu vou estar causando ponto de resistência, eu tenho que procurar o próximo quadro que tem um alimentador compatível, né? Então, interessante entender essa questão do quadro elétrico do cliente. Se houver a situação de microinvestor, eu sei que eu vou ter que passar ali um circuito para cada 3 microinvestores, o que dá um disjuntor a cada 3 micro. Aí um DPS que acompanha cada par de micros desses dali. Então, você já consegue imaginar se o quadro do cliente vai caber ou não, né? Se esse cabo não couber, se esse quadro elétrico não for caber, você já tem que imaginar que você vai precisar de um quadrinho sobreposto externo daquele ponto ali, né? Ou, de repente, já combinar com o cliente a ampliação, o aumento daquele quadro. Olha só, já é um serviço adicional ali que você pode oferecer para o seu cliente. Se você tiver um bom parceiro eletricista, se você tiver alguém que sabe executar esse serviço. Então é importante você já observar e, de repente, já oferecer novos serviços para o cliente. Dentro do quadro elétrico, a gente também vai observar se no cliente tem aterramento, né? Essencial para instalar um sistema de energia solar fotovoltaica, que o cara tenha aterramento. Se não tiver um sistema de aterramento dentro da residência dele, a gente já vai ofertar ou vai avisar para ele que nós vamos fazer um sistema de aterramento que precisa ser conectado às estruturas em cima do telhado e também levado para alimentar os DPS que vão estar no quadro elétrico do cliente ou no inversor central ali. E no caso ainda de inversor central, né, Rafael, a gente deve pensar ali na infraestrutura, que o inversor central, o equipamento vai ficar ali numa parede, no local, e eu preciso de tubulações, eletrodutos e condutos para trazer os cabos que vão vir das placas até o inversor. Então é muito importante que a gente observe essas situações e me liste, né? Eu já tenho uma noção, eu leve um profissional que vai me ajudar a fazer uma lista de materiais para a conexão do inversor elétrico no quadro elétrico, no caso dos microinversores, e ainda no caso do inversor central, a infraestrutura para descer o cabeamento e entrar no inversor e levar esse cabeamento até o quadro. Tem uma pergunta assim para você, porque aconteceu basicamente nas instalações dos geradores que nós fizemos na empresa, né? Todos tiveram que mexer na parte elétrica. Ou seja, dificilmente eu te pergunto, você que já tem mais de 1.400 instalações aí feitas aí de geradores solares, me dá uma porcentagem de quantos por cento, né, que você falou assim, cara, você ainda pode cobrar um valor agregado de um serviço novo em relação a uma parte elétrica, porque eu tive que fazer aterramento, que você falou, eu tive que fazer um dimensionamento, troca de quadro, então, ou seja, eu tive que pagar 3 serviços, uma teve que fazer aterramento, outra teve que fazer repouso de telhado, então, ou seja, na parte elétrica, vamos falar só da parte elétrica. Parte elétrica, quantos por cento que você vai fazer uma visita técnica e fala assim, cara, tem que mexer na parte elétrica? 20%, 50%, para a galera entender, porque assim, cara, é um negócio dentro do negócio, entendeu? É um serviço novo que você já pode... É dinheiro que a galera deixa na mesa, né? Valores agregados ali que você deixa na mesa e até mesmo condições de fechamento. Um aterramento, por exemplo. O aterramento é barato. Você compra uma haste, vai passar o cabo ali... Coisa de menos de R$300 você consegue construir um bom aterramento. E, de repente, você usa isso como fechamento com o cliente. Você falou, ó, um aterramento aqui ia custar em torno aí dos R$1.000, 800 a R$1.000, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar de brinde, vou te dar de bônus aqui para a gente fechar o negócio. Então, são coisas simples que a galera deixa o dinheiro na mesa simplesmente por não saber fazer uma análise. São coisas, eu diria aí, né, na porcentagem, se me pedir uma porcentagem, quando eu vou fazer uma visita técnica, eu sou meio suspeito porque eu já trabalho baseado nos 4 pilares da eficiência energética, né? Para mim, a GD, para mim, a energia solar, ela é só o último passo. Para mim, esse cliente ele tem que avaliar se a casa dele já tem uma eficiência energética notável, as lâmpadas são todas LED, os equipamentos já são os mais eficientes possível, a fiação é flexível, não é aquela fiação rígida, né, Rafael? Você chega na casa do cliente, abre o quadro, é aquele disjuntor pretão, a fiação toda rígida. Então, você tem ali uma oportunidade de melhorar a instalação do cliente. Já oferecer, de repente, o retrofit do quadro dele, que é a reforma do quadro elétrico dele ali. Trocar, de repente, a carcaça metálica já para a carcaça do quadro PVC, com a segurança aumentada. De repente, o quadro é muito pequenininho, já está cheio de fio, cheio de disjuntor caindo. Você já consegue... mostrar para ele que, olha, a partir de agora o senhor vai ter um gerador, de energia que vai injetar energia aqui
a milhão. Então é importante que a instalação elétrica do teu quadro esteja ok. Então eu já posso orçar aqui junto com o nosso trabalho a modificação e melhoria desse teu quadro, né? Então já é um dinheiro a mais ali, é 1.000, 2.000 que você vai conseguir agregar no teu projeto, né? Então essas situações de melhoria da instalação do cliente, até mesmo a gente já fechou aqui, Rafael, por exemplo, a troca da fiação completa do cliente, da fiação da casa do cliente, porque ele percebeu nessa visita que a casa não tinha aterramento, que a casa estava cheia de fio rígido, emendas e cabos deteriorando, né? Então, o que adiantava a gente colocar um gerador de energia na casa desse cara se a casa do cara não tem a qualidade elétrica, né? Só com essa troca da fiação dele ali, a gente estimou que teve uma redução na conta de luz dele de cerca de 20%. Ou seja, o gerador que ele vai comprar no final ainda é mais clean, né? O gerador mais enxuto, né? Porque foi feita ali a troca da reforma das instalações elétricas. Então, são vários produtos que você pode vender agregado. Retrofit do quadro, aterramento, retrofit das instalações elétricas propriamente do cliente, aterramento elétrico das estruturas do cliente, porque a gente vai fazer um aterramento para nosso sistema, para os DPS e para o nosso sistema. Mas, de repente, o cliente tem interesse em fazer o aterramento das tomadas dele. Eu vou trazer um eletricista, trabalhar umas 2 ou 3 diárias e oferecer aquele para o cliente por X valor. Então, muitas vezes, eu vejo os integradores esquecendo do fundamental, do arroz com feijão, de que são empresas de engenharia, né? Empresas de engenharia deviam oferecer diversos produtos, não só vender placa, né? Mas... E no seu caso, você acha que vai o quê? Vai uns 50% aí, uns 30%, 20%, que na tua... Vamos dizer assim, que os 40% precisam efetivamente precisa mexer. fazer um ferramenta, mexer no quadro, às vezes botar o DPS, que não tem os componentes ali básicos, né? E mais os 30% ali que deveriam ou precisariam fazer. Só que eu diria que os 40% não dá para injetar se não mexer, né? Não daria para injetar se não mexer. Nessa daí, os 30% seria de aterramento. Você chega numa casa que não tem aterramento, você tem que instalar. Não tem como fazer sem aterramento. Se você deixar os componentes sem aterrar, perdeu a garantia. Já aí um exemplo, Rafael. Se você não tiver o aterramento nos componentes... Verdade, viu? Tem investidores, inclusive, tem investidores que não cobram a garantia se você não tirar foto provando que você fez o aterramento. Você já perde a garantia do equipamento já de cara já. Exato. Então, se você não fizer o aterramento, usar, por exemplo, o neutro para fazer o aterramento, você já está se arriscando a jogar esse dinheiro no seguro fora, né? Então, é muito importante que a gente tenha essas noções ali de coisas básicas, de que estamos trabalhando em empresas de energia, né? Empresas de engenharia, e que nós estamos instalando geradores de energia que vão passar por ali, né? Naqueles cabos condutores que a gente está instalando, grandes sumas, grandes montantes de energia, grandes correntes elétricas, né? Então, tudo ali... se você não toma esses cuidados na hora da vistoria, na hora da instalação, com poucos meses de funcionamento, aquele cliente vai estar te dando trabalho, vai estar te dando um retrabalho, vai estourar ponto com superaquecimento na rede elétrica dele, se a fiação for muito antiga, deteriorada, de um topretão, né? Aí você vai começar a ver a coisa pegando, você vai ter vários retrabalhos lá. Então é muito mais simples quando você chega na visita técnica e já fala: aqui, seu João, esse teu quadro aqui já está incoerente, está ultrapassado. Por mais R$1.000 do orçamento, eu vou fazer uma reforma do teu quadro, né? Por mais uma pagatela aqui, eu vou fazer uma melhoria aqui que não vai gerar um problema no futuro, né? Então, aproveitem aí, né, galera? Quem tiver dúvida, aí, manda aí. Quem tiver alguma sugestão, já vai falando aí, porque aproveitem da gente aqui para tirar essas experiências que, na prática, lá no campo, né, muitas vezes a galera só vai pegar depois da instalação ou depois de alguns meses, quando o cliente liga reclamando, né? O cliente liga falando: ô, Fábio, antes de você mexer aqui, o disjuntor lá não caiu, agora o disjuntor cai toda tarde. Aí você já tem um retrabalho ali que às vezes nem calculou financeiramente, né? E que o serviço que antes tinha gerado um lucro, agora vai começar a gerar prejuízo, né? Assim, na verdade, agora as dúvidas vão ser tiradas lá no grupo, né? Para quem quiser participar, que já estamos no finalzinho aqui da nossa live aqui, já quase 1 hora de live aqui, né, com a turma aí, que papo, né, papo é bom, a coisa corre bem. Então vai ter o checklist para quem está lá no grupo.
esperar o pessoal entrar lá primeiro, a gente, né, aguardar um pouquinho, porque a gente vai mandar um formulário checklist que a Justec utiliza, né, para visitar os seus clientes, para vocês saberem o que tem que ser feito, né, na hora de fazer uma vistoria, vamos dizer, perfeita ali. Na hora de avaliar, né? Justamente, para você deixar tudo prontinho, para você não perder tempo, né, para você também ter mais segurança na hora de fazer o fechamento com o seu cliente ali, tá? Então a gente agradece a turma aí que participou aqui com a gente, né? Vai estar gravada aí a live aí para todo mundo. Entra no grupo lá, né? E para os papais aí do grupo, parabéns aí, amanhã, que vocês aproveitem aí. Acho que amanhã a gente vai ter live, acho que não, né? Amanhã acho que a gente vai segurar, porque amanhã a gente vai dar uma folga aí pra meninada curtir aqui. O meu tá aqui, ó, tá? Eu tô no segundo amistoso aqui, participando aqui, o meu aqui, que tá aqui no gol aqui na Associação Portuguesa, que tá tendo uns amistosos aqui de futebol. Mas um bom final de semana pra todo mundo aí, um beijo aí pra moçada aí, e a gente vai se vendo na próxima segunda-feira, tem mais aí. Abraço, galera. No grupo. Vamos trocar ideia lá. Valeu. Ótimo final de semana. Um abraço. Para todo mundo. Tchau, tchau. Falou, abraço.